já esteve várias vezes conosco e foi até membro de nossa igreja, ele e a esposa e o filhinho. Mas pastor, me diga uma coisa, o senhor trabalhou aqui que tempo e eu gostaria de saber se tem alguém aqui que o senhor batizou, que é da sua época, em que ano? Bom dia, irmãos. Prazer vê-los. Nós encontramos aqui várias pessoas daquela época. Alguns eram pequenos, alguns eram maiorzinhos, alguns eram da minha idade, estão da minha idade até hoje. Mas foi nos anos de 1976, 77 e 78. Quantos é o nosso tempo aqui? Vamos ver. Um bom grupo. Um bom grupo. E ali está minha esposa, que fica aqui em pé. Vê se alguém lembra-se dela ainda. Bonito, Luciano. Seja bem-vindo, pastor. Ele batizou algum de vocês? Oh, batizou o Edgar, seu pai e a mãe do Marquinhos Melo. Mais alguém? Olha aquele casal. Deu frutos, viu, pastor? E através desses, quando já não vieram, e quantos desses que o Senhor se batizou já foi embora para outro lugar, quem sabe já até descansou no Senhor, né? Mas que bom, seja bem-vindo, pastor. Então, amanhã à noite, o pastor Ivanaldo Barbosa, eu quero pedir a vocês que cheguem mais cedo para que a gente possa aproveitar e você ocupar seu espaço, porque hoje temos 2 cultos, mas amanhã só teremos um. E aí, quem chega primeiro encontra melhores lugares. Que Deus nos dê o privilégio de ouvirmos a sua voz nos falando pelo louvor do Coral Voz Novas e através da mensagem que Ele nos preparou para esta manhã.
convite de estar aqui para participar dessa festa da igreja, 60 anos de existência. Privilégio para nós. Temos aqui há 2 anos atrás, temos alguns dos senhores que estão aqui, temos a maioria, aliás, né? E voltamos com muito prazer agora. Eu quero agradecer sinceramente o coral Boas Novas, e eu me lembro desse coral com muitas saudades, quando o querido irmão Valmor Gritter era o regente desse coral. Nós participávamos dele, e após ele ter falecido, a irmã Yara, esposa do pastor Lamares, também dirigiu esse coral há um tempo. Depois a irmã Gilda Kimball continuou o trabalho. Esse coral continua fazendo um trabalho maravilhoso e louvando a Deus com essas músicas maravilhosas. Eu gostaria de apresentar as coisas também, além da minha esposa, que vocês já viram, pastor Omar, nosso filho, não é? Nós temos uma filha que não está aqui, mas nasceu em Maringá. Ela é casada, tem um filhinho que mora no Rio de Janeiro. A nossa filha menor, mais nova, nasceu em Ponta Grossa, tem 3 filhinhos, inclusive um casal de gêmeos de 6 meses, mora no Rio de Janeiro. E não sei se alguns dos senhores sabem, mas nós temos aqui vários irmãos que moram aqui em Maringá. Então Maringá, nosso coração está aqui. Agora há pouco eu vi o Valdir lá naquele cantinho, cadê ele? Ah lá, já está o Valdir é o meu irmão, né? Ele é esposo da Toloia, que é motorista aqui, olha. Aliás, está sendo muito bem, pastor, muito bem hospedado lá. 5 estrelas. Pretende ficar até dezembro aí. Bem tratado. Não sei se os filhos vieram, né? A Eliane, o tio Vinícius. Aqui está a minha irmã Sônia, casada com Orlando, que é meu cunhado. Não sei se os filhos estão, tem o Rúbio, tem a Ellen, tem a Patrícia, o Rúbio está aí, né? Alguns frequentam das igrejas da cidade. E ali está a Dulce, a nossa caçulinha, minha irmã também, casada com Abel, do seu lado, pai da Bianca, do seu ladinho também. Obrigado que vieram. Se tiver mais algum parente que eu não citei aqui, por favor, não me informe lá fora. Mas é um prazer estar aqui com os senhores. Me lembro que em 1976, quando chegamos aqui, no começo do ano, era aquela época de série de conferências lá, e perdeu um Calvário aqui, lembra do Calvário? Nós tínhamos um bairro aqui na cidade chamado Alvorada, que tinha um terreno da igreja muito bonito, alguns irmãos que viviam por lá, mas frequentavam a central, mas não havia uma igreja. Naquela ocasião, dentro de um mês e pouco, o irmão Manfredo Veltz nos doou uma casa que ele retirou da fazenda. Nós pegamos os caminhões lá e buscamos essa casa, construímos um barracãozão aqui na Alvorada, e fizemos uma série de conferências em pouco tempo e implantamos a igreja. Não é? Daí em diante a igreja está implantada e posteriormente a igreja foi construída, e lá está hoje uma linda igreja que é sede de distrito. No ano seguinte, eu pedi emprestado a tenda da associação e armamos lá em Sarandi, e a gente terreno também da igreja. Fiz uma série de conferências e ao final de 3 meses estava implantado na igreja, que também hoje é sede de distrito. Então realmente é muito bom voltar aqui onde podemos trabalhar e sentir a mão do Senhor nos orientando, nos dirigindo. Nós vamos agora ler o texto bíblico. De repente alguns irão dizer, pastor, assim, lá no Rio de Janeiro, né, a pregar esse sermão aqui, esse assunto tão, esse texto esquisito, mas espera um pouquinho mais, tá? Espera um pouquinho mais, mas leia comigo. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Isso mesmo. Será que é dia de pregar sobre os nossos centros hoje aqui na igreja? Sábado pela manhã, aniversário da igreja? Vamos ler. Depois você mantém a Bíblia aberta aqui em Ezequiel 37, 8. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale,
e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós darei pele, e porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Agora vamos orar outra vez. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, acabamos de fazer uma leitura de um parte de um capítulo da Bíblia que tem uma mensagem muito contemporânea, e nós queremos pedir que o Santo Espírito atue nas palavras do pregador e no coração dos ouvintes. Saímos daqui com certeza de termos sido alimentados com a palavra. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma pequena explicação, vamos contextualizar isso aqui para que entendamos melhor. Você se lembra que quando Deus colocou o povo de Israel na Palestina, que era o centro do mundo habitado naquela época, Deus queria formar um povo poderoso, um povo consagrado, que iluminasse todo o mundo pagão. E quando o Messias viesse, encontrasse um ambiente apropriado para que o mundo aceitasse. Mas não aconteceu isto. Esse era o plano de Deus, era o desejo de Deus. Mas Deus se lembra como foi a vida de Israel ao chegar na Palestina. Eles se envolveram com os pagãos, muita apostasia, e logo depois de Salomão, o reino rachou. Lembra disso? Reino do norte e do sul, Israel e Judá. Tanto o reino do norte começou a titubear-se, começou a se apostatar, como também o do sul, ao ponto de um dia um profeta dizer: Senhor, todos foram mortos por Baal, fiquei só eu. Deus disse: Elias, ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas tinha um momento que parecia que a igreja havia sido liquidada. E então, lá pelo ano 700 e pouco, anticristo, a Síria levou para o cativeiro o povo do reino do norte, Israel. O reino do sul, não entendendo a lição de Deus, continuou ainda se apostatando, fazendo coisas erradas. Então, em 606, anticristo Nabucodonosor chegou lá e levou o povo, a maior parte do povo de Judá, para a Babilônia. E eles eram ali então escravos. E agora eu pergunto o seguinte: onde estaria o povo de cuja origem Cristo ia nascer? Cadê a nação? A nação não existe mais. A nação não existe mais. E nesta época, 3 profetas profetizavam em Judá. Daniel, que morava em Babilônia, foi trazido pelo Nabucodonosor, são mensagens escatológicas que até hoje são novas, não é?
sofreu muito, morava inicialmente em Jerusalém, foi fundado para o Egito, e assim vocês conhecem a história. E Ezequiel, que havia sido levado como cativo e morava na Mesopotâmia, em Babilônia. Leva em espírito lá para a Palestina e mostra para ele um vale de ossos. Voltando ao capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor. Imagine você receber sobre si a mão do Senhor. Esta mão do Senhor, pastor, poderá eletrificar ou poderá eletrocutar. Depende do meu estado. Ele sentiu realmente a mão do Senhor e pegou Ezequiel e levou da Babilônia, onde morava, cativo, e viajou e levou lá para a Palestina, para um vale cheio de ossos. E dizem os estudiosos que esse vale de ossos existia realmente lá. Houve uma guerra, uma batalha tão sangrenta uma vez que não conseguiram sepultar as pessoas, e lá existia um vale cheio de ossos, e provavelmente Ezequiel conhecesse pessoalmente esse vale cheio de ossos. E Deus disse a Ezequiel: olha aqui, verso 2: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e eram o quê? Sequíssimos. Vale de ossos secos. Deus levou Ezequiel olha para cá, olha para lá, anda aqui, anda ali, e olha para esses ossos de Ezequiel. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Que pergunta, não é? Pastor, o que você responderia? Olha, não pode. Não é? Mas Ezequiel foi bem sábio. Eu não tenho fé para dizer que vão viver, mas também não posso duvidar de Deus. E qual foi a resposta dele? Senhor Deus, tu sabes. Que resposta sábia, não é? Disse-me ele: profetiza a esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra profetiza é o mesmo que prega. Prega, Ezequiel, a esses ossos. Que tarefa difícil. Pregar a vivos não é fácil. A coisa pior do mundo é quando você começa a enjoar do pregador, não é? Começa a olhar o relógio, abrir a boca, não é? E ficar com vontade de almoçar. Então pregar a vivos não é muito fácil. Prender um auditório por muito tempo é difícil. Prender a atenção, aliás. Imagine agora pregar a ossos. E como é que eu vou pregar agora? Como é que eu vou chamar esses ossos? Prezados ossos? Pelos irmãos, como é que eu vou pregar a eles? Ezequiel pensou: vou chegar agora ali, não é? Se alguém, porque ninguém aqui, só Deus e eu, Deus é invisível aqui, ó, a olho humano, não é? Se passar alguém por aí e vem pregando nesse vale, vamos dizer, Ezequiel foi para a Babilônia, todo doido, não é? Pregando aqui para ossos secos. Mas Deus falou: olha, Ezequiel, prega. E ele começa: pesados ossos, o Senhor me deu uma incumbência pesada nesta manhã de pregar aos senhores, e Deus me prometeu que os senhores irão se erguer de onde estão. E o incrível aconteceu, irmãos. O incrível. Você já viu uma panela de pipoca, irmão? Quando começa a estourar? Ezequiel escutou um profeta do lado, ele olhou, um osso pulou no outro osso. E quando ele olhou para cá, próximo do lado de lá, o outro osso pulou no outro osso. E próximo atrás, e próximo na frente, e ele agora se entusiasma, ele prega mais bastante fervor. Ossos do Senhor tem poder. O Senhor manda que os senhores se tornem corpos, não é? E agora ele se animou. Suado já estava pregando com veemência, e aquele grande vale tornou-se uma panela de pipoca bem grande, cada osso pulando no seu osso, e agora não eram mais ossos que estavam ali, eram corpos. E diz a Bíblia que Deus mandou tendões, Deus mandou pele, e agora o vale estava cheio de quê? De corpos.
cheio de cônicos. Devia ser assustador, né? Quem vai à Itália pode visitar Pompeia, vai ver ali onde o Vesúvio um dia destruiu a grande cidade de Pompeia. E, aliás, das cidades antigas do mundo, a cidade mais bem conservada é Pompeia, porque lá choveu cinzas, lavas e cobriu as casas. Durante séculos ninguém mais sabia que era Pompeia. E algumas décadas atrás, né, descobriu-se que era Pompeia e escavaram Pompeia e as casas estão lá, bem perfeitas ainda. Mas o que é impressionante, irmãos, é ver o número de fósseis humanos que estão ali ainda. Muitos foram levados para museus e tal, né? Mas milhares estão em Pompeia ainda, mortos, cobertos pela cinza e aquelas moléculas de carne e osso foram transformados, foram fossilizados. Já tem fósseis, famílias inteiras que morreram no tempo do Vesúvio. Então deve ser um quadro, né? Pessoas mortas, tantas pessoas mortas. Agora Deus dá uma outra ordem para ele. Verso 7, que eu profetizei, segundo me for ordenado, verso 9, então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra os preciosos, para que vivam. Agora, Ezequiel, ora outra vez e peça ao Senhor que envie o Espírito dos céus, que faça como Deus fez com Adão logo que ele o criou. Adão estava prontinho, preparadinho, morto, e Deus chegou e socou nas suas narinas, e Adão viveu, tornou-se uma pessoa viva. E agora ele melhorou, e Deus fez descer o Espírito Santo sobre aqueles ossos, aqueles corpos, e eles reviveram, se tornaram um grande exército, e foi realmente algo simplesmente maravilhoso. Um vale cheio de pessoas vivas, um grande exército. E agora eu pergunto: o que significava isso para Ezequiel? Bom, Ezequiel precisava ele mesmo acreditar na mensagem de Deus, para depois transmitir a mensagem para o povo. E abra sua Bíblia aí no aberto, no versículo 11 agora. Ezequiel 37, versículo 11. O que significava isso? Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estando de tudo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Deus compara Israel na Babilônia, Israel sem pátria, Israel sem habitação própria, de um vale de ossos secos. Portanto, profetize e diz-lhe: assim o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura. Versículo 13. Sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, eu vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós, o meu Espírito, e vivereis, vós, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto, e disse o Senhor. Versículo 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais são 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Por quê? Porque se dividiu. Nunca mais versículo 23, se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Verso 24. O meu servo Davi reinará sobre eles.
todos eles terão um só pastor e andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Eu pergunto o seguinte: nessa época, Davi já tinha vivido ou não em Jornalé? Nesta época que Ezequiel pregou que Israel estava na Babilônia, Davi já tinha vivido ou não ainda? Há muito tempo atrás. Então que Davi é esse aqui? Vamos lá, que Davi é esse? Jesus Cristo, irmãos. Esta é uma linda mensagem messiânica. A mensagem é esta: vocês irão voltar para a terra de vocês. E vocês conhecem o livro de Neemias, quando o rei da Pérsia deu ordem para o povo voltar para reedificar Jerusalém, edificar os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, refazer a nação. E Deus disse: desta nação sairá o Messias. Amém, irmãos? É o plano de Deus. Desta nação será o Messias, e vocês nunca mais serão divididos. E haverá só um pastor, esse pastor é o Davi, Jesus Cristo. E haverá só um rebanho. Isso cumpriu-se em parte. Vocês vão ver para os senhores, irmãos. Toda a profecia do Antigo Testamento em relação ao povo de Deus, que não se cumpriram, porque o homem foi infiel, Deus um dia cumprirá na segunda dispensação. É por isso então que essa mensagem é muito própria e atualizada ainda hoje para os nossos dias. E eu gostaria, irmãos, que agora nós atentássemos para algumas lições desse texto estudado, para algumas lições para os nossos dias. Em primeiro lugar, eu perguntaria à minha igreja: você está contente com a igreja hoje, de modo geral? Agora, a igreja somos nós. Está feliz com ela? Você queria que essa igreja estivesse preparada já para a volta do Senhor, uma igreja fervorosa, uma igreja realmente que o mundo quer trair esse mundo para ela? Você não está muito contente? Será que realmente ainda hoje existe uma certa sonolência da igreja como havia naquela época ainda? O senhor sabe que a nossa igreja, a igreja cristã, foi dividida em 7 períodos, e nós pertencemos ao 7º período. E sobre esse período, Deus mandou João escrever o seguinte em Apocalipse capítulo 3, versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera as coisas frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Infelizmente, esta é a situação da igreja do último período que precede a volta do Senhor. A mensagem é muito unânime. White escreveu o seguinte, irmãos, no livro Patriarca e Profetas: Satanás está agora buscando manter o povo de Deus no estado de inatividade, a fim de os impedir de executar a sua parte na disseminação da verdade, para que afinal sejam pesados na balança e achados em falta. E ela escreve o seguinte, irmãos: um reavivamento da verdadeira piedade é a maior e mais urgente das necessidades, e nosso primeiro trabalho deve ser procurá-lo. A necessidade de um reavivamento nos nossos dias, irmãos, é o que ele escrevi naquela época já. Quando Malaquias escreveu a respeito dos últimos dias, ele disse:
eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia, e converterá o coração dos pais nos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Meus irmãos, Deus prometeu converter o coração dos pais dos filhos dos pais, antes que viesse o último dia. Deus chama a igreja para um grande reavivamento. E quando você volta para Joel capítulo 2, que também fala a respeito da preparação para os últimos dias, ele fala o seguinte, verso 12: ainda assim agora mesmo o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, se arrepende do mal. E mais abaixo ele fala, versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saem noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, e chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e orem, povo do povo, ao Senhor e assim. Que é isso, irmãos? É a consagração da igreja, pais aos filhos, filhos aos seus pais, toda a igreja consagrada, pastores, membros, na busca da preparação para o retorno do Senhor. Na realidade, irmãos, nós vivemos exatamente nessa época em que precisamos, como nunca, de buscar esta preparação para a volta do Senhor. Eu gostaria de ver com vocês aqui mais uma aplicação que eu achei muito interessante desse capítulo de livro. Quando você volta ao versículo 7 ali, em que Ezequiel obedeceu a Deus e pregou, os ossos secos começaram a se mexer, mediante a pregação da palavra de Deus. Irmãos, há um poder na palavra de Deus, há um poder muito grande na palavra de Deus, porque naquela época não havia uma Bíblia como nós temos hoje, a palavra de Deus era muito rara, pouca gente tinha um pedaço de um pergaminho para ler em casa, mas eles ouviam a mensagem do Senhor pessoalmente, quando alguém pregava, e era raro. Mas quando essa palavra era pregada, ela vinha com poder. Você já viu na igreja algumas famílias inteiras que começam a afastar-se da igreja, perder o ânimo das coisas de Deus, sentar no canto da igreja assim, e vir à igreja, voltar para casa e não permitir mais que o Espírito Santo mexa no seu coração? Sabe o que é isso? É que ele fechou a Bíblia e ele não lê a Bíblia. Eu leio muito pouco a Bíblia. Há um poder aqui, meus irmãos, há um poder na palavra de Deus. Se você se sente um pouco frio na sua fé, um pouco distante da realidade, abra a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore de madrugada e vai ver a mudança que ocorrerá na sua vida. Você participou de uma série de conferências, quando algumas pessoas se assentam ali, indiferentes, escutando meio de longe, que não conhecem nada da palavra de Deus, gostam de beber, gostam de farra e tal, não é? E noite após noite ele vai ouvir a palavra de Deus, e esse poder de Deus começa a atuar na vida, no coração, e as pessoas se convertem. É isso, pastor? Muitas vezes. É inacreditável a mudança que ocorre na vida de uma pessoa quando realmente eles passam a ouvir a palavra de Deus, a aceitar a palavra de Deus. Como é que está a sua vida devocional? Você dedica tempo a ler a Bíblia Sagrada, a estudar a lição da escola sabatina, a buscar o crescimento espiritual? Os grandes reavivamentos de todos os tempos começaram mediante a leitura, o estudo da palavra de Deus. Lutero foi aquele que conhecia inicialmente uma Bíblia em línguas mortas.
traduziu a Bíblia para o alemão, e daí começou então a Bíblia a ser traduzida para línguas modernas, e ele se encantou com Gálatas, se encantou com Romanos, de reforma que deu lugar a outros reformadores que vieram depois. Guilherme Miller era um menino que tinha pouca escolaridade, nasceu no lar cristão, e a certa altura da sua vida ele deixou a fé que ele tinha, abandonou tudo e foi ser deísta. Posteriormente ele voltou para a Bíblia, ele começou a ler, e os seus amigos intelectuais deístas disseram: Miller, você é um homem inteligente e volta a ler um livro obsoleto como é a Bíblia Sagrada. Ele disse: olha, eu voltei a ler a Bíblia e vou ler agora versículo por versículo, e onde eu chegar em algum aspecto que eu possa não entender, eu paro, oro até entender, aí passo para frente. E Guilherme Miller lia a Bíblia dia e noite, e assustou-se quando encontrou a verdadeira realidade que está no final dos tempos. Guilherme Miller, meus irmãos, ele conseguiu promover uma das maiores reformas já conhecidas em todos os tempos. Foi a mensagem adventista naquela época, foi a decepção, essa é verdade, essa história, não é? Mas hoje está aí a igreja de Deus no mundo pregando a mensagem. Valor da palavra de Deus. A ordem é prega, o resultado vem de Deus. Outra lição: cada osso uniu-se ao seu osso. Numa família, ninguém é isolado. Pai, mãe, filhos devem estar unidos. Numa igreja, ninguém é isolado. Membros, oficiais, pastor devem estar o quê? Unidos. O apóstolo Paulo comparou a igreja com um corpo. Um corpo tem braços, tem pernas, tem olhos, tem ouvidos, tem, não é? Eles formam um corpo. Membros separados formam um corpo. E como nunca, a igreja precisa estar unida. Só assim que se torna um corpo e conclui a obra do Senhor. A igreja deve estar afinada com a associação, na programação geral, a associação com a união com a divisão com a conferência geral, e assim a igreja num todo estará unida. Cristo orou por essa união. Uma das mais lindas orações que ele fez está em São João capítulo 17. Ele pediu que os discípulos fossem unidos como ele era com o Pai. Ele orou também por aqueles que um dia haveriam de crer. Ele orou por você e orou por mim. Como nunca, nós precisamos, irmãos, de sentir a necessidade desta união. E esta união ela começa em casa, em família. E aqui na igreja, então, deve continuar. Outra lição: quando os corpos estavam lá estendidos sobre o vale, todos mortos, ele disse: olha, ore a Deus e pede que desça o Espírito sobre eles. E quando desceu o Espírito, eles se levantou. Irmãos, há hoje uma necessidade muito grande de que entendamos o que é o poder do Espírito Santo. Nós às vezes temos um pouco de preconceito contra essa ideia de orar pelo pentecostal nessa vida, pela experiência pentecostal. Nós temos medo de sair por aí falando língua estranha. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. O crente sem o poder do Espírito Santo, ele é carnal. Ele é carnal. Disse Cristo para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito pode o quê? Entrar no reino dos céus. Deus prometeu derramar o Espírito Santo na sua igreja. Então a linguagem que nós conhecemos bem: a chuva temporânea e a chuva segunda. A chuva temporânea, o Senhor White compara com a descida do Espírito Santo em Atos 2.
e achou serôdia na conclusão da obra do Senhor. Mas também existe, meus irmãos, achou temporal na minha vida o amadurecimento espiritual pessoal, e achou a serôdia quando realmente eu estiver preparado para testemunhar de Deus de maneira maravilhosa. O poder do Espírito Santo na nossa vida se manifesta de maneira suave. Você percebe que esse irmão aqui, esse homem é um cristão realmente, ele tem o Espírito do Senhor, isso na vida dele. Nós precisamos como nunca orar pelo poder pentecostal para nos preparar para testemunhar que estamos bons do Senhor voltar. E a última lição que eu acabou de pastor. A última lição ainda que eu quero trazer para os senhores. Irmãos queridos, a mensagem de Ezequiel, capítulo 37, me diz que a igreja de Deus vai triunfar, independentemente de muitos homens. A igreja voltou, reconstruiu, Cristo nasceu, fez o seu trabalho, e a igreja vai triunfar. Eu fico triste, irmãos, quando olho para a igreja ao longo dos séculos e vejo que ela sempre foi defeituosa, desde Adão, Noé, Abraão, não é? Quando se volta para o tempo de Israel, e tem falha. Então veio o cristianismo, depois de 2 séculos que Cristo subiu aos céus, mais ou menos, então na terrível apostasia, a própria igreja perseguindo os fiéis. Aí chega a época da igreja remanescente, que é a nossa igreja hoje, e quando eu olho para ela, não é isso que eu queria ainda, não é? Se bem que a igreja sou eu também não estou lá ainda. Mas eu fico feliz com uma coisa, meus queridos, muito feliz. Quando eu olho em Apocalipse capítulo 7, eu vejo na igreja um grupo de salmos. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia o quê? Enumerar. O número de salmos, irmãos, apesar da fraqueza da igreja, pela graça, pela misericórdia de Deus, e não por nossa própria santidade, a igreja será composta de um número incontável. Amém? Amém. Incontável, a multidão que não se pode contar. Deus está pensando os fiéis, desde a época de Adão, de Noé, de todas as épocas. Deus está pensando nos salmos. Mesmo que a pessoa dessa sepultura, um dia ele vai sair para compor esse número incontável que pertence, que formará a igreja de Deus. Deus tem hoje uma igreja visível, mas tem também uma igreja invisível. Qual é a igreja visível? A que eu vejo hoje. Qual é a igreja invisível? É aquela composta dos que serão salvos. E aqueles que estão lá fora, que virão para a igreja ainda. Esta igreja invisível é a igreja triunfante. A igreja militante é esta que nós vemos. A triunfante é aquela que vai subir para os céus com Cristo. Muito em breve, Cristo vai se manifestar no mundo dos céus. Quando Cristo voltar, vai aparecer uma nuvem pequena, do tamanho da metade da mão de um homem. Ela vai se aproximando, vai se aproximando. E então, todos os que estiverem vivos e preparados passarão por transformação. De repente eu digo, fui transformado, senti um calafrio, não sou mais pecador, não sou mais carnal, transformado para ver o rosto de Cristo. E nesta hora então, todos os mortos, desde Adão, nós queridos dessa igreja que apareceram lá dele. Eu lembro aqui do irmão Valmor Líder, com saudades, o irmão Luiz Beltrão, com saudades,
no Lázaro, no irmão Joaquim Dias, e tantos outros que nos conhecem, sabem que já disseram, de todos aqui que fazem parte da igreja invisível, de todos aqui que fazem parte da igreja triunfante, essa igreja que triunfa. Toda a profecia do Antigo Testamento que não cumpriu-se lá, vai cumprir essa dispensação. Deus não perde nada, não é? Todos salvos um dia formando a sua igreja. Grava na câmera. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, nós damos graças a Ti nesta manhã de sábado, da Tua palavra que nos fala o coração, da Tua palavra pregada no passado e que é aplicada ainda hoje, que nos dá a certeza de que a Tua igreja será vitoriosa e que nós possamos fazer parte desta igreja, porque a vitória da Tua igreja hoje está garantida e nós queremos todos estar preparados para participar desta igreja triunfante que vai subir na nuvem para o lar celestial. Amém. Abençoe a cada membro desta igreja, para que todos busquem a consagração, a reconsagração, para que busquem fortalecer-se no estudo da Tua palavra, para que busquem, ó Deus,
a fortalecer-se na união da igreja, dos membros da igreja, para que busquem a Deus o teu Santo Espírito, para que assim façam parte do teu povo eternamente. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.